Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tempinho já que eu não gravo vídeo, mas eu vim aqui que eu precisava muito gravar esse vídeo. Já tem alguns dias, algum tempo, que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas esperando a direção de Deus, esperando sentir fortemente no meu coração que seria o momento de eu gravar esse vídeo. Não vai ser um vídeo totalmente diferente do que eu costumo postar aqui pra vocês. E eu preciso contar um testemunho da minha vida pra vocês, algo que eu tenho vivido e que mudou tudo, mudou a forma de eu crer, a forma de eu viver, mudou tudo na minha vida. E eu senti muito de Deus, eu não queria gravar esse vídeo, mas eu senti muito de Deus que eu preciso gravar, eu preciso contar essa verdade que eu tenho vivido na minha vida, que Deus tem falado comigo, do que Deus tem me permitido viver nesses últimos anos, nesse tempo, e que Deus tem me feito entender. É como se a vida da gente fosse um quebra-cabeça e Deus tem encaixado as peças, sabe? E chega uma hora que Deus vem, encaixa as peças e você consegue ver a história da sua vida. Você consegue ver o propósito de Deus na sua vida. Você consegue entender muitas das coisas que você não entendia. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que uma das coisas que eu falava muito nos meus vídeos, né, gravando um pouquinho da minha rotina como dona de casa, indo pra faculdade e tal, era que eu queria estar aqui com um propósito. Eu queria estar com... Eu sentia que tinha um propósito, mas na verdade eu não tinha ainda essa resposta do que era, né? E para me contar esse testemunho da minha vida com vocês, eu preciso primeiramente falar da bondade de Deus, da soberania de Deus, da onipotência de Deus e da onipresença de Deus. O quanto que a gente escuta, né, falar de um Deus que tá lá no céu cuidando de todos nós aqui. A gente consegue ver isso na vida da gente, a gente consegue olhar para a natureza, ver todo o seu esplendor, a gente consegue olhar para o ser humano e ver tudo, né, os processos que acontece na vida de uma pessoa, até mesmo dentro da gente como ser humano, como corpo. E como, por exemplo, uma criança se desenvolve no ventre de uma mãe, e a gente sabe, né, desse Deus, dessa soberania. Mas, muitas das vezes a gente conhece Deus de ouvir falar. Ou se não, a gente vê Ele cuidando da nossa vida, a gente sente o cuidado dele na nossa vida. Mas será que ele nos conhece? A gente percebe que ele tá nos olhando, que ele tá nos cuidando, ele tá na nossa vida, ele provê, aquele Deus, né, que permite as coisas também, porque ele é justiça, né? Mas e experiências com Deus? Você já viveu, né? E eu posso dizer para vocês, olhando para minha vida, eu sou cristã há 22 anos, né? Eu me batizei nas águas quando eu tinha 12 anos de idade. Eu preciso contar esse testemunho para vocês. E eu entrei na igreja e eu senti um pulsar muito forte para mim lá na frente me batizar, né? Foi aquela emoção muito grande. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, eu saí de lá muito leve, né? E eu vim caminhando a minha vida. Eu lembro que eu estudava ainda, tinha amigas na escola, e quando eu tomei essa decisão, querendo ou não, aos pouquinhos eu fui mudando os meus hábitos. Na denominação, né, que eu me batizei, tem doutrinas, né, doutrinas, por exemplo, você não pode ter nenhuma vaidade, você não pode usar acessórios, você não pode usar calça comprida e tudo mais. E eu lembro que quando eu me batizei, eu não me preocupei muito com isso logo de início, sabe? Eu sabia que tinha algumas regras, né, dentro da igreja, mas eu esperava de Deus. Eu não queria mudar porque o homem queria que eu mudasse, mas eu queria sentir no meu coração que Deus queria que eu mudasse.
Então, eu lembro que assim que eu me batizei, eu continuei ainda. Eu gostava de brincão, usar brincos, gostava de usar calça, tal. Mas aí aos pouquinhos, né, eu fui mudando, né, algo dentro de mim foi me convencendo a mudar. E querendo ou não, a gente quer pertencer, né, então a gente vai mudando e tal. E eu fui vindo, gente, com o tempo Deus preparou o meu casamento. Meu testemunho é muito grande, eu não vou contar com riqueza de detalhes, porque não é esse o intuito desse vídeo. Pode ser que futuramente eu venha, vá contar com mais detalhes do que eu tenho vivido na minha vida. Mas aonde eu quero chegar né, a mudança, a promessa de Deus de ter, depois já de casada. Como vocês sabem, para quem não sabe, eu sou paulista e atualmente eu moro aqui no Nordeste. Completou agora 5 anos, né, que eu vim junto com meu esposo, meus 2 filhos. Ele é daqui, eu não, eu sou de lá de São Paulo, nunca tinha morado no sítio, nunca tinha vivido no campo. E tem 5 anos, né, que a gente tá aqui, moramos 1 ano na cidade de Serra Talhada e já há 4 anos aqui no sítio. E assim, gente, eu amo, sabe? Foi muito bom essa experiência. Eu aprendi a olhar para a natureza diferente, eu aprendi a apreciar os animais, o ar puro, olhar para o céu, sabe? Aqui em São Paulo, de verdade, eu não parava para reparar nesses pequenos detalhes. Eu vivia a vida ali freneticamente. A gente trabalhava, eu lembro que muitas das vezes eu acordava tarde, dormia tarde demais, não tinha rotina estabelecida com a família, né? A gente trabalhava com comércio lá em São Paulo. Eu já contei essa história aqui para vocês também. E aí, né, Deus mandou a gente para cá. A gente buscou, assim, essa resposta de Deus 1 ano, do nosso jeitinho, com aquilo que a gente tinha, a gente buscou a resposta 1 ano, né? E eu lembro, gente, que lá, assim, em São Paulo, eu não ia muito pra igreja. Eu ia mais nos domingos. Como eu disse, a gente tinha comércio. Então, eu ia mais aos domingos. Tinha oportunidade de congregar mais, de ir mais na igreja? Tinha. Mas não ia. Sinceramente, eu não ia. E aí, depois que eu tô aqui, principalmente aqui no sítio, eu senti a necessidade de congregar mais. Só que já não tinha mais essa possibilidade, porque aqui o culto é uma vez na semana. E muitas das vezes eu queria congregar fora, não que não tinha meios, tem, graças a Deus a gente tem o nosso transporte e tal, mas não dava, né? Pra mim sozinha é ruim pra voltar à noite, então tinha que o César comigo, aí também pra gente ir e voltar, a gente já chega tarde demais pra ele no outro dia de manhã acordar cedinho pra tirar leite. Então, eu fui me contentando, e eu lembro que assim que eu cheguei aqui, no Nordeste, eu não sei porquê, eu senti um desejo muito grande de comprar uma Bíblia de estudo, uma Bíblia diferente da Bíblia que a gente utiliza na igreja, que é a Almeida, né? Ferreira de Almeida. E eu comprei uma Bíblia de estudo, que ela tem a palavra, né? Toda a palavra de Deus, e tem os comentários também, né? As exposições dos comentários, que foi essa daqui que eu comprei, uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer. E aí eu comecei a fazer devocional, que não é uma prática, né, da nossa denominação, mas eu comecei, acho que é porque eu tinha essa sede, né, eu ficava aqui em casa, então eu queria estar mais próxima de Deus, e aí eu comecei a ler a Bíblia, né, e também porque eu tinha muitas questões, que eu tinha dúvidas em relação à doutrina, né, da nossa denominação. E eu não tinha a quem buscar essas respostas, assim, né? Porque a gente não tem estudo bíblico, né? Na minha denominação. Então, eu peguei e comecei a estudar por mim mesma. Eu lembro que eu comecei a estudar, até anotadinho na minha agenda, 2020. Eu comecei, não, minto, 2019 ainda eu comecei, né? E vindo, tudo mais. E foi muito bom. Foi muito bom, né? Não conseguia fazer regradinho todo dia, mas sempre me esforçando, porque como eu não tinha aquele hábito, mas tentando inserir aquele hábito na minha vida. E aí eu vinha, e o dia que eu fazia, eu sentia muita diferença, tanto que quem me acompanha mais tempo vê em alguns vídeos, vê que eu tenho, né, esse hábito de fazer o devocional, né? Já mostrei pra vocês em alguns vídeos. E aí continuei, gente. E quando foi esse ano, por isso que eu falo, muito cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque Ele pode surpreender. Muitas das vezes Ele não vai realizar no nosso tempo,
mas ele vai realizar. E ele vai chegar no momento que você muitas das vezes não está esperando. E nesses muitos cultos que Deus dava aqui, Deus falava que estava comigo, Deus falava grandemente, confirmava muito daquilo que ele falava na Bíblia, que eu lia na minha leitura individual em casa, o Senhor confirmava na palavra. Comecei a fazer a faculdade de agronomia, que muitos têm conhecimento, comecei a fazer e assim, eu enfrentava uma dificuldade um pouquinho com as estradas, vou e volto sozinha, né, 1h30, 2 horas nas estradas para ir e 1h30 para voltar. Então, o que eu fazia? Eu falo que junto com a faculdade de agronomia eu estava fazendo outra faculdade, que era a faculdade de Deus, né, como se fosse uma teologia, digamos assim. Porque, gente, eu lia livros bíblicos, escutava, né, pelo audiobook, livros bíblicos, pregações, né, buscava alimentar o meu espírito. Nesse tempo que eu passava, aprender, que eu sempre gostei de ler, aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre uma coisa que eu tenho estudado muito, sobre inteligência emocional, né, para me entender qual era essa lacuna que eu sentia dentro de mim, porque eu olhava para minha vida material, não tenho que reclamar, só agradecer. Deus provê na minha vida, Deus provê na vida da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, do meu casamento. Graças a Deus não tinha do que reclamar. Mas sabe quando você sente aquela lacuna? E eu sentia que às vezes era emocional essa lacuna. Então eu queria entender por que eu funcionava assim, sabe? Quando você está buscando uma resposta que na verdade você não sabia o que era, né? Eu não achava que era espiritual, porque eu ia para a igreja, né? Eu sou cristã. Então, estava tudo bem no meu espiritual, no meu entendimento. E aí, quando foi esse ano, eu lembro como se fosse hoje, eu passei uma opressão muito grande de dezembro para janeiro. Eu achava que era por causa da faculdade, mas muitas das vezes a gente não entende o porquê das opressões. Mas a gente tem que entender que a gente não é só corpo. Às vezes a gente tem a mania de olhar só para o natural da nossa vida, olhar para o que os nossos olhos enxergam. E esquecemos que há um mundo espiritual se desenvolvendo também, onde há o bem e o mal. A gente se esquece disso e muitas das vezes a gente fica vulnerável às mentiras, aos enganos que o inimigo tenta plantar na nossa mente e nos tirar do nosso propósito, do que Deus tem para nossa vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o emocional também. O que seria o emocional? É as nossas emoções, o que a gente tem na nossa emoção, quais são as crenças em que a gente acredita, o que é que a forma com que a gente vê o mundo se desenvolver, a nossa vida. Então isso afeta muito a gente esquece disso, né? E se a gente não tomar cuidado, o inimigo vai levando a gente pro caminho da murmuração, pro caminho de que é assim mesmo, é isso que Deus quer para a vida da gente, que a gente sofra mesmo, que faz parte. Lógico que a gente vai sofrer, mas a gente tem que lembrar que existe uma palavra, existe uma verdade que está escrita na palavra de Deus e que diz para nós que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. E também fala que o fardo do Senhor, o fardo é leve e o jugo é suave. Então assim, onde que essa palavra vai se cumprir na nossa vida se a gente só vê provação na nossa vida? Já parou para pensar? Então, você levar mais a fundo a palavra de Deus. E aí, voltando, além do desejo da palavra, e gente, só voltando, antes eu não tinha o hábito de ler a palavra. Não tinha o hábito. Eu lia a Bíblia só quando... Filha, a mamãe tá gravando. Eu tinha o hábito de ler a Bíblia só quando eu ia pro culto. Aí eu abria ali na hora da palavra, lia um capítulo, um versículo que era mencionado na igreja e pronto, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, tá? Então, deixar bem claro isso pra vocês. E aí veio essa sede quando eu me mudei pra cá, que eu vi que eu não podia estar congregando muito e comecei a ter a curiosidade de buscar. Aí eu procurei uma versão que fosse de um mais fácil entendimento à linguagem, né, sendo o mesmo conteúdo, lógico, a palavra de Deus, só que eu busquei uma Bíblia com uma linguagem mais fácil de entender, porque a Ferreira de Almeida, ela não tem uma linguagem tão fácil de ser compreendida. E aí eu comecei a estudar, sabe, eu comecei assim e tal, mas só que do final do ano passado pra cá, eu tenho pegado mais gosto, sabe, quando
vira o hábito, que aí se você não faz, você sente saudade, você sente vontade, você sente sede daquilo, você acostuma, né? É um hábito na sua vida. Então, eu comecei a ler mais constantemente, eu abri a mão de outras coisas no meu dia, mas não do meu momento devocional. E eu lembro que também quando findou o ano de 2023, gente, pro ano de 2024, como eu falei pra vocês, cuidado com aquilo que você pede pra Deus, porque ele pode te surpreender. Eu lembro que a palavra que eu falei assim, Deus, eu tava passando por essa aprovação, essa opressão em janeiro, e eu achava que era por causa da faculdade, porque tinha muita coisa para entregar logo que voltasse das férias, porque o período tinha sido cortado ao meio e tal. Mas hoje eu entendo que não, talvez não era a faculdade, era guerras mentalmente mesmo, na mente, ocorrendo na mente, batalhas na mente, né? E eu lembro que eu falei, Deus, para esse ano de 2024, a palavra que eu quero que defina esse meu ano de 2024 é renovo. Eu quero renovo. Para quem quiser confirmar isso que eu tô falando, vai lá no meu Instagram e olha a postagem que eu fiz no dia 1º de janeiro. No último dia do ano foi no dia 1º de janeiro. E lê aquele textinho que eu escrevi e vê o que eu escrevi, a palavra que ia definir o meu ano. Renovo. E tem um louvor que fala assim, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Já ouviram esse louvor? Esse louvor, eu lembro que eu ia fazer caminhada aqui e eu colocava o fone de ouvido e eu ia cantando bem alto. Senhor, eu quero viver algo novo em Ti. Eu quero preencher essa lacuna que eu sinto dentro de mim. Eu Te sirvo, Senhor, eu tô na Tua casa. Deus, me ajuda a enxergar o caminho da minha vida. Esclarece o meu caminho, Senhor. Eu não quero viver sentindo essa lacuna, sabe, de ver o quanto eu sou abençoada, olhar para minha vida, ser grata por tudo que Deus tem me dado, mas mesmo assim sentir falta de algo. Eu não quero ser ingrata, Senhor, mas falta algo. O que é? Me mostra o que é que falta em mim. E aí eu lembro que eu fui congregar esse ano, a minha mãe foi até junto comigo, inclusive foi no dia do aniversário da minha mãe, a gente foi congregar e Deus mandou a palavra, e eu lembro que o irmão falava sobre a leitura bíblica, que eu nunca tinha ouvido falar, gente, na igreja, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar, assim, incentivando a gente a ler a Bíblia. E nesse dia o irmão comentou pra gente não ser acomodado, pra gente se esforçar na leitura da Bíblia. Então dentro de mim aquilo foi tão bom, foi um bálsamo. Eu falei, ai, glória a Deus, tô no caminho, tô fazendo isso já há um bom tempo, tô lendo a palavra. E aí passou mais alguns meses e não sei porquê, eu nunca tinha jejuado. Nunca tinha jejuado, eu nunca tinha estudado sobre isso. Mas de repente começou a vir esse desejo. Eu lendo a Bíblia, eu comecei a me perguntar como que funcionava o jejum. Eu nunca tinha jejuado, eu lembro que eu fui pesquisar no YouTube alguns vídeos sobre. E eu encontrei até vídeo daquele, não sei se ele é pastor, Luciano Subirá, né? E, nossa, um vídeo muito explicativo, explicando como que funciona o jejum. Falei, nossa, que legal, qualquer dia eu vou fazer, vou me preparar e vou fazer. E, gente, quando foi nesse tempo que eu tava interessada em aprender como que funcionava o jejum, eu vou congregar, aí vem os anciões, né, da nossa igreja e atende o culto e lê os tópicos de ensinamento da igreja e tá falando logo sobre isso, sobre jejum, sobre jejuar, coisa que eu também nunca tinha escutado falar na igreja. E aí eu falei, Deus, é caminho. Eu olhei pra minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe assistiu o vídeo sobre jejum junto comigo. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, sobre o que a gente tava conversando. E aí foi um bálsamo de novo pro meu coração, que eu falei, glória a Deus, agora que eu quero fazer mesmo, né? Porque é algo que a igreja tá incentivando também e tal. E aí, gente, cheguei em casa, eu lembro que passou ainda alguns dias e tal, mas teve um dia, minha mãe já tinha ido embora, eu peguei e falei, vou fazer hoje o jejum.
E aí fiz um jejum de 24 horas, só bebendo líquido, só água. Acho que só água, né? E aí, meu povo, fiz jejum, não foi fácil, porque para quem nunca fez não é fácil. Nossa, eu falei, eu vou jejuar e vou orar também, né? E aí quando vinha aquela tribulação, porque querendo ou não o que é o jejum? É você humilhar a sua alma, é a sua carne pedir, você negar, sabe? Você podendo alimentá-la, o jejum é isso, você podendo alimentar a sua carne, você diz não. Você prioriza o espírito, você busca de Deus. E também eu fui buscar a Deus no sentido de intimidade mesmo, sabe? Quer dizer, eu fui fazer o jejum com o sentido de buscar intimidade com Deus. Eu não estava buscando um propósito, uma causa que eu queria receber das mãos de Deus, sabe? Eu fui buscar por intimidade mesmo, eu queria a presença de Deus. Eu não estava buscando a mão de Deus naquele momento, mas sim a presença, o sentir, sabe? Um novo patamar com Deus de intimidade. E aí eu lembro que eu fiz o almoço e aquele cheirinho de comida, e assim, eu quieta, né, sem falar, para poder eles não perceberem da casa. E aí eu fiz o almoço, aquele cheirinho da comida subindo, eu, ai, Senhor, tem misericórdia, não é fácil, ai, Deus. E aí eu lembro que quando eu servi o almoço para as crianças, para o César, que eu fechei as panelas, Deus falou no meu coração fortemente, entra no seu quarto agora, fecha a porta do seu quarto e ora, pede para mim. Esse é o momento, na hora que vem a aflição do querer comer, do querer quebrar o jejum, vai orar, pede força a mim. E aí, gente, eu entrei no meu quarto, coloquei o meu véu e orei. Eu entrei no meu quarto e eu orei. Orei diferente aquele dia. Eu orei conversando com Deus. E Deus trouxe no meu coração coisas que tinham acontecido na minha vida, que eu lembro que eu aprendi no vídeo também que eu vi, que é a hora da gente confessar os nossos erros, os nossos deslizes, os momentos em que a gente sabe que a gente magoou alguém e que nunca foi pedido perdão por aquilo. Na hora a gente magoa, a gente ofende, a gente fere, mas tudo bem, passou. Às vezes você pede uma desculpa pra pessoa, mas não é uma desculpa de coração, né? Sabe aquela desculpa assim, desculpa. Então, eu dobrei meu joelho aquela hora. Eu dobrei e eu me lembrei de coisas que pra mim tava resolvido, mas que não sei porque Deus trouxe na minha mente, gente. E eu fui pedindo perdão, como se fosse um confessionário ali com Deus, de muitas coisas em que eu tinha errado, que eu tinha pecado, e que eu nunca tinha falado isso pra Deus, né? Porque a gente tem essa mania de achar que não é todas as áreas da vida, tudo que acontece na nossa vida que a gente tem que pedir a Deus. E não, gente, Deus, Ele já sabe de tudo. A gente tem que ter isso em mente, não tem nada que a gente pode esconder de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, nada que nós possamos fazer pode ficar oculto a Deus, pode ficar oculto aos homens, mas Deus nos conhece, é aquele que vê o externo e o interno. Ele não vê só o externo, igual nós, que olha a aparência em primeiro lugar. Não, Deus enxerga o dentro da gente, mesmo que a gente aparenta, né, santidade, mas o real ser, o nosso interior, o nosso homem interior, aquilo que é revelado quando ninguém tá vendo, aquilo que a gente quando ninguém tá vendo, quando a gente tá num grupinho de pessoas, Deus vê, Ele é aquele que vê tudo. Então, foi nesse momento que eu abri meu coração e eu levantei daquela oração, quando foi deu as 24 horas, eu entreguei aquele jejum e continuei vivendo, gente, simplesmente. Conhece a história de Saulo, né? O apóstolo Paulo, quando estava no caminho de Damasco, e que uma luz brilhou e ele viu a glória de Deus, e o Senhor Jesus falou claramente com ele. Ele estava indo ali porque na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo. Ele achava que estava certo. Ele sabia a lei, ele conhecia a lei, né? A lei do quê? De Moisés. Ele conhecia, vamos dizer assim, a Torá, a Bíblia, mas ele achava que quem estava errado era aqueles cristãos que estavam pregando o evangelho, que estavam falando da palavra de Deus. Então,
Naquele momento, gente, depois daquele jejum, eu não sei como, mas caiu as travas dos meus olhos, né? Que a palavra fala que a gente quer tirar o cisco do olho, a gente consegue enxergar o cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não consegue ver a trava que está nos nossos olhos, a coluna que está nos nossos olhos. E foi aí que o meu chão caiu, que o meu chão se abriu e que o Senhor Jesus me convenceu do engano em que eu me encontrava, achando que eu estava sendo cristã, achando que estava tudo bem, que não estava, né? Que eu não estava me importando com ele, que eu não estava olhando para ele, que eu não tinha soltado as rédeas da minha vida para ele, confiado nele, e que até ali, mesmo eu sem dar crédito para o que ele tinha para falar comigo, para o que ele tinha que me ensinar, o que ele tinha que trabalhar em mim, ele sempre cuidou de mim, sabe? Sempre eu vejo a mão de Deus na minha vida. Se eu for olhar assim, ó, a minha trajetória, né? Ele sempre cuidou de mim e ele me convenceu. Ele falou assim: filha, você não pode dizer que é cristã se você não tem intimidade comigo. Eu falo com você na igreja, mas primeiramente eu quero conhecer quem você é. Eu quero ganhar o seu coração, eu quero que o seu coração esteja em mim. Nós servimos um Deus que ele é ciumento. Ele quer que nós priorize ele acima de todas as coisas. E se hoje Deus chegasse para mim e para você e dissesse assim: ei, deixa tudo e me siga, o que você diria? O que você diria se ele te convencesse que aquilo que você creu a sua vida inteira, achando que você estava garantida já, se ele te falar assim: não, até aqui eu deixei você vir, seus olhos estavam tampados, mas agora eu abri os seus olhos e eu tô te mostrando que eu quero mais de ti. Eu quero que você solte as regras da sua vida. Eu te convenci de que você não é tão boa assim do jeito que você imagina, que você é pecadora, que o caminho que você tá te sustentou até aqui, mas não é mais o lugar que eu quero que você esteja. Sabe por quê? Porque eu quero mais de ti. Eu quero que você saia da sua cerquinha, do seu barquinho, que você venha andar sobre as águas, que você confie em mim. Ele me convenceu de que não é a placa de uma igreja que vai me levar para o céu, e era o que eu acreditava, eu não sabia o que era a graça. Para mim, a graça de Deus, no meu entendimento, no que eu aprendi, naquilo que me foi dito, era que era, né? A graça era eu estar dentro de uma denominação. Somente isso. Mas não, isso não é suficiente. A graça é o favor imerecido de Deus. Eu não posso, nada do que eu possa fazer nessa vida vai pagar aquilo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. E quando eu desci as águas, naquele dia, quando eu tinha 12 anos, eu não sabia a dimensão desse Deus, desse Salvador em que eu tava achando que eu tava aceitando, mas eu não conhecia ele verdadeiramente, sabe? Ele teve paciência comigo, ele me cuidou, ele me zelou, ele me escondeu do mundo. Então eu não posso pisar na placa da igreja que eu servia e falar que tudo foi um engano, porque não. Eu creio agora verdadeiramente que não cai uma folha do céu sem que Deus não permita, realmente. Então, eu só entendo assim, que ele me deu uma ordem agora. Ele falou assim: não é mais lá que eu te quero. E não é em denominação A, B ou C. Eu preciso estar num corpo, eu preciso estar numa igreja. Mas numa igreja que fale de Deus, que pregue o verdadeiro evangelho. Sabe? Uma igreja que seja bíblica, que seja cristocêntrica, em que a gente dê a maior atenção
porque eu vi o risco que eu corri todos esses anos em não conhecer a verdade da palavra de Deus. Porque tá tudo aqui, tudo que a gente precisa. Ela é manual de conduta e vida de cada ser humano. Sabe, não tem livro que se compara, não tem livro que chega aos pés da Bíblia. E eu creio isso fielmente. E nesse vídeo eu quero falar pra você. Provavelmente quando eu postar esse vídeo eu já vou ter tomado a minha decisão. Na verdade eu já tomei a minha decisão, já vou ter concretizado a minha decisão. Então, por que eu tô gravando? Porque eu sei que tem muita gente que me conhece, tem muita gente que me acompanha, que não vai entender muitas coisas, mas eu só te digo uma coisa, eu não deixei de ser cristã, não, continuo, sabe? Os membros da CCB, da congregação a qual eu pertencia, continuam sendo meus irmãos em Cristo Jesus, sabe? Só que Deus me pediu essa decisão. E já tem praticamente 2 meses que Deus tem mostrado essa parte pra mim. E não tem sido fácil, eu tenho vivido um verdadeiro luto, porque é muito difícil. Quando você acha que você tá num caminho e Deus vem e te mostra ao contrário. Eu dei espaço para o Senhor Jesus vir e se revelar para mim. E talvez eu não estava preparada para a resposta, então doeu, sabe? É igual quando Paulo, Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Mas ele não teve dúvida daquela voz que falou com ele. Eu posso te dizer, eu não tive dúvida da voz que falou no meu coração. Esse vídeo não é sobre pessoas, esse vídeo não é sobre ninguém, esse vídeo é o que Deus tem feito na minha vida e o que Ele tem falado ao meu coração. Eu não tenho nada contra pessoas, sabe? Eu tô saindo de lá, de coração limpo, aberto, de tudo que eu tenho vivido, das pessoas, dos anjos que Deus tem colocado na minha vida ali dentro. Família, amigos, colegas, irmãos, que eu amo de coração, mas que eu espero que entenda a minha decisão, né? Que respeite a minha decisão. Eu tô aberta para conversas, né? No amor de Deus. Mas hoje Deus me fez entender que não é prática de igreja. Carol, mas por que você tá saindo então? Porque tem tópicos dentro da congregação em que não dá mais para mim aceitar, em que a palavra de Deus tem me mostrado que não é o que Ele quer, tá? Um deles eu posso dizer que é o exclusivismo, né? Nós não podemos visitar outras denominações e eu não acredito de verdade que só o povo da congregação vai ser salvo. Eu acredito de verdade que Deus tem filhos em todos os lugares e que Ele vai chamar cada um e que Ele vai reunir filhos de muitas tribos, né? Para ser salvo, aqueles que vão aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus. Né? É o momento de eu mergulhar. Vamos dizer assim, que eu sou um recém-nascido, um RN no cristianismo, no conhecimento da palavra de Deus, e eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar mais, porque eu sei o valor que tem a palavra de Deus, sabe? E lá dentro da congregação eu não posso falar do evangelho assim claramente, de tudo isso que Deus está pondo dentro de mim, no meu coração, vontade de compartilhar com o mundo essa verdade do que eu tenho vivido, do que Deus tem me mostrado e do que todos nós podemos viver em Cristo Jesus, né? Porque a mulher é calada dentro da congregação, me sinto amordaçada dentro da congregação, essa é a palavra mesmo, né? Porque a mulher, ela não tem voz lá dentro. Então, eu não acredito nisso. Já me questionei muito sobre isso. Já busquei na palavra e Deus já me mostrou claramente. Então, assim, respeito de verdade o posicionamento de cada pessoa. Mas no que eu creio mudou nessa questão das doutrinas, muitas doutrinas impostas por homens, mas que a gente não encontra embasamento na palavra de Deus. Então é por esse motivo que eu não sou mais membro da congregação cristã no Brasil
E agora eu posso dizer que eu vou vou buscar alimento sólido, né? Porque como a gente não tem estudo da Bíblia, você querendo ou não, a gente fica desprotegido, né? Na palavra de Deus, em Efésios 6, fala sobre a armadura de Deus, a gente tem que estar munido da palavra. E intimidade com Deus, gente, isso é muito importante. Busca a sua intimidade com Deus. Deus, o véu foi rasgado. Você pode entrar na presença de Deus, você pode falar, pedir, bater, insista, para que Deus se revele a você, para que Deus te mostre a verdade da palavra de Deus. Se esforce na leitura da palavra, sabe? Por muitos anos eu me convencia de que eu não gostava de ler, que eu não gostava de ler a palavra, achava difícil, um livro difícil, tudo isso. Coisas que o inimigo põe na mente da gente para que a gente se afaste da verdade, porque ele sabe o perigo que é quando você conhece a verdade da palavra de Deus, o quão esse livro é poderoso, né? E por que ele se sustenta há tantos mil anos, entendeu? Então, que Deus abençoe você. Eu não sei quando que eu vou voltar de novo, né? Mas eu queria deixar esse vídeo aqui porque é muito mais fácil você vir aqui e ouvir o que eu tenho para dizer. Tem muito mais coisas, detalhes para colocar. Eu ia fazer um esboço para gravar esse vídeo, mas não. Pode ser que eu deixei de falar muitas coisas, mas eu falei aquilo que Deus trouxe ao meu coração, aquilo que estava ardendo aqui no meu coração. E se eu posso te dizer alguma coisa, busque intimidade com Deus, né? Não tenha medo. Não tenha medo do que o mundo, o homem te rejeite, mas creia que há um Deus Todo-Poderoso, aquele que fala na sua palavra, que mesmo que uma mãe deixe de alimentar se esqueça do seu filho que mama, eu nunca me esquecerei de ti. É esse Deus que a gente serve. É aquele Deus que cuida de você no mínimo detalhe, é aquele Deus que te permitiu levantar da sua cama hoje, ó. Respirar. Respirar é aquele que equilibra tudo, é aquele que está no controle de tudo, é aquele que permite tudo. E a gente saber que a gente não vai ter só vitórias, vai vir as provas, vai vir as lutas, as tribulações, mas que em tudo Deus está com a gente, né? Então que Deus abençoe você, fica na paz de Deus. Gratidão por estarem aqui, gratidão por assistirem. Com certeza eu vou voltar, né? A gente vai conversar mais, eu quero falar mais de Deus com vocês. E só para dizer, não quero guerra, não quero confusão, não quero nada, né? Eu só quero que a gente possa falar abertamente de Deus, que a gente possa viver essa verdade em Deus e que Deus possa nos permitir viver isso nele, e que para isso a gente tem que negar a nós mesmos e precisamos deixar que ele segure a direção da nossa vida, a direção do nosso barquinho nesse mar que é a imensidão desse mundo. Que Deus abençoe você, fique na paz de Deus, que Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.